Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a mais uma edição do ZNCast. Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Eu sou um dos seus apresentadores, Thiago Sá, estou juntamente com Elô. E aí, galera, Heloísa Azevedo com vocês. Hello para todos os meus pod friends. E a gente tá no mais um episódio que a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções, sempre à luz da palavra. E eu tô cheia de expectativa. Então fica ligado, pega seu papel, pega sua caneta, porque chaves vão ser compartilhadas e você não pode perder nada do que vai ser dito aqui. E lembra de já comentar, compartilhar, se inscrever no canal e já chamar aquele amigo para assistir esse bate-papo também, que ele com certeza vai ser abençoado. Como eu sempre digo, melhor do que você receber é você dar, semeando na vida de outras pessoas e compartilhando esse conteúdo. E a nossa convidada de hoje, meu Deus do céu, é uma grande mulher de Deus, um grande exemplo para nós. A nossa maravilhosa ministra, Claudinha Lacerda. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. E a gente está muito feliz de receber. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ofensa, sobre perdão, que é um tema que eu acho muito importante, que muitas pessoas estão ofendidas e nem sabem que estão ofendidas. Né? É verdade. Então é muito bom a gente conversar um pouco sobre isso. E já para começar aqui o bate-papo, minha irmã, o que é isso? O que é essa ofensa que todo mundo diz sentir e acaba não sentindo? O que é isso? Então, eu costumo dizer, né, que quando nós estamos com algo no nosso coração, ou alguém no nosso coração, aonde nós estamos constantemente ali pensando sobre o que foi dito, o que foi feito. Eu até brinco assim, eu digo, se de 5 em 5 minutos você está pensando naquela pessoa, ou naquilo que foi dito, ou naquilo que aconteceu, é porque realmente você acabou abrindo o seu coração, né, nesse sentido que não é bom e deixando cair aquele sentimento de ofensa, que entra o orgulho também, certamente, porque o orgulho e a ofensa, viu, gente, andam juntos. E aí aquilo vai minando, esse sentimento, na verdade, vai massacrando. Eu acredito que é um espírito mesmo de engano que vai frustrando, massacrando o propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes começa né? com coisas pequenas, né? Uma palavrinha Sim. que uma pessoa disse, uma coisinha, uma atitude, às vezes um olhar que uma pessoa dá, você já fica aqui na sua mente, remoendo, né? E às vezes você acha que perdoa, acha que não foi nada demais, mas esse seu humor mudou, sua forma de falar mudou, você não consegue mais dormir direito porque você fica lembrando daquela pessoa, daquilo que ela disse. E eu lembro até que uma vez aconteceu comigo de uma pessoa ter me machucado, ter feito uma ofensa contra mim, que eu fiquei muito chateado, mas eu falei, Deus, eu perdoo. Eu perdoo, libero essa pessoa, o Senhor está vendo, o Senhor faz a justiça, espero a sua justiça, mas eu perdoo. Aquilo de até estava esperando até hoje. Mas a real é que depois de um tempo, quando eu fui vivendo minha vida com Deus, eu fui percebendo que mesmo tendo esse momento que eu disse que eu perdoava e que eu liberava a pessoa, no fundo, eu ainda ficava remoendo aquela coisa, ainda ficava, cara, como é que essa pessoa não recebeu uma volta, assim, uma justiça divina até hoje? Por que que ela continua feliz, continua alegre, continua sorridente e eu tenho que ficar com essa dor? Sim. O perdão que a gente tem que ter com a ofensa, eu acho que muitas vezes a pessoa perdoa, mas ela não perdoa, ela ainda carrega coisas para si. Né? O que a senhora tem a dizer sobre isso, sobre esse verdadeiro perdão? O que é perdoar? Então, se quando nós lembramos, aquilo ainda nos fere, né? Ainda está lá, deixando o nosso coração entristecido, isso não é bom, né? E o perdão, ele precisa acontecer de uma maneira, na verdade, bem rápida, porque se o amor do tipo de Deus está dentro de nós, e na verdade está, porque o Espírito Santo, ele é Deus, e Deus não tem amor, Deus é amor, então o amor está dentro de nós. Então a gente não deve permitir, na verdade, que esse tipo de situação, palavras danosas venham a ferir o Espírito Santo, venham a ferir o amor de Deus que está dentro de nós. A nossa fé, na verdade, depende do andar em amor e só opera pelo amor. E o perdão está ali, bem coladinho, bem junto. Não tem como a gente andar em amor sem perdoar. Verdade. Porque existem diferenças, não é? Nós somos diferentes, nós três aqui, ó. São 3 personalidades diferentes. É ou não é? É verdade, é verdade. 3 personalidades diferentes. Então, para a gente conviver com as pessoas, a gente precisa aprender a andar verdadeiramente na disposição de celebrar as diferenças. Isso é muito importante para que a gente também não
não venha se chocar com a personalidade da outra pessoa, né? E fazer com que pequenas coisas também venham a nos ofender. Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, ele vai se utilizar, e nos últimos tempos, né, a palavra mesmo diz que os homens pensarão em si mesmos, serão amantes de si mesmos, né? E serão egoístas. Então, a gente não pode olhar esse tipo de atitude, nem mesmo dentro da igreja, porque o que a gente cobra muito também, no nosso sentimento, no nosso coração, é isso, tipo assim, poxa, essas pessoas estão ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo, mas elas não estão reagindo como deveriam. Então, a gente começa a cobrar da outra pessoa também. Às vezes a gente se cobra, mas quando você se cobra muito, você também vai cobrar muito da outra pessoa. E as duas coisas são erradas, mas a gente está falando de outra coisa. Enfim, então assim, não cobra muito das pessoas, mas age você em amor. Amém. Não deixa esse sentimento, essa ofensa, essa isca de Satanás, na verdade, entrar no seu coração. Escutou, machucou, você sentiu, repreende logo isso, vai orar, adorar, orar pela pessoa, né? E vai lá e se reconcilia, que é muito importante. Eu acho que uma das coisas que me ajuda, né? Porque, na verdade, o processo de perdão é um processo de você abrir mão das suas próprias razões. É verdade. Porque é muito difícil. Todo mundo vai sentir. A gente vai sentir. A gente vai sentir quando as pessoas falam. É verdade. Né? Se você não sentir extremamente ofendido, talvez você sinta uma raiva muito grande no momento. Você não Isso. está decepcionado, mas você sentiu raiva. Alguma coisa você vai sentir. Porque ninguém está totalmente perfeito. Mas eu acho que se a gente tem em mente em que nós morremos e agora a gente é um com Cristo, Sim. a gente fica mais disposto a abrir mão das nossas próprias razões para abraçar a palavra. Porque é o que a tia Claudinha falou, veja. Se é uma isca de Satanás, o propósito é destruir você. E às vezes tem coisas que estão estacionadas na nossa vida, simplesmente porque a gente não libera perdão. E perdão é essencial pra gente, tá? Porque a Bíblia diz que quem não perdoa não é perdoado. Entendeu? Você vai receber misericórdia segundo o padrão de misericórdia que você oferece pros outros. Então, se você não faz pelos outros, pelo menos faça por amor a você, né? É o primeiro passo, assim. É verdade. E muita gente fala sobre isso, né? Então, assim, a ofensa é um veneno que a gente toma querendo que o outro sinta. E às vezes o outro tá seguindo a vida e ele nem sabe que te fez alguma coisa. Então, eu acho que o principal ponto é a gente fortalecer a si mesmo. É o que eu gosto de pensar. Porque muitas pessoas não fazem as coisas para nos ofender. Às vezes a gente se ofende porque algo dentro da gente já está quebrado. E aquilo é só um gatilho. Então, o perdão é esse processo em que eu me curo e eu consigo olhar para o outro de forma diferente. Então, eu não vou ver no outro uma atitude que é necessariamente ofensiva, porque às vezes o outro nem quer. Mas o que eu queria perguntar à senhora sobre isso é... Que formas, que mecanismos a gente pode ter para a gente nivelar como a gente está por dentro e para a gente realmente se fortalecer, para não encontrar a ofensa em todas as coisas? Existem, à luz da Bíblia, coisas que a gente pode fazer? Sim, existe. Na verdade, nós somos um povo da fé, né? Nós defendemos essa bandeira que é maravilhosa e, na verdade, não é uma doutrina, mas é a palavra que nos ensina a viver pela fé. Mas lá mesmo em Marcos 11, 23, né? Às vezes a gente lê só Marcos 11, 23, mas a gente tem que dar uma lida ali no contexto, em nome de Jesus, que é muito importante, porque muitas vezes eu vejo pessoas empolgadas, animadas, declarando lá, firmes, mas a coisa parece que não acontece, não está fluindo. E aí a gente percebe que, como a palavra mesmo diz, lá em Marcos 11, 25, porque o 23 diz que se você disser com a sua boca, montanha, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crede que recebeste, recebeu. Aí o 24, crede que recebeste e assim será convosco. E é assim mesmo, a gente crê que recebeu e depois a coisa vai acontecer, porque primeiro a gente crê. Mas é interessante demais como Deus relaciona aquilo que eu preciso com o perdão que eu tenho que dar. Né? Então, no 25 diz, e quando vocês estiverem fazendo essa oração, do crede que recebeste, do declarar, a minha casa venha, carro venha, varão venha, varoa venha, enfim, trabalho venha. A gente chama, a gente declara, a gente entende, né? Se você disser, vai acontecer. Mas no verso 25, gente, diz que quando você estiver fazendo essa oração, se você, por um acaso, tiver alguma coisa contra alguém, você precisa perdoar. Porque senão, o Senhor não te perdoará. Né? Então, você precisa perdoar a ofensa
daquela pessoa. Uma né? coisa que eu gosto de falar é que às vezes as pessoas estão carregando muitos fardos e muitos pesos, exatamente porque o que elas estão carregando não são apenas sacos de dinheiro, coisa assim, elas estão carregando Sim. pessoas. Pessoas. Elas estão colocando as pessoas nas costas e levando a vida, caminhando a vida com essas pessoas em cima delas. Às vezes as pessoas nem querem estar lá. Não, e elas nem, às vezes as pessoas nem sabem. Não sabem que estão lá. Não. E foi o que muito que Elô disse, né? Sim. Porque muitas vezes você é ofendido porque realmente uma pessoa quer te ofender, ou você está numa briga, mas Sim. a maioria das vezes você é ofendido pela visão que você tem em relação à situação. É muito do que você está quebrado por dentro, né? Que tem uma falta dentro de você que você quer espelhar nas outras pessoas. A senhora falou sobre que muitas vezes no culto a gente está ouvindo o culto e as pessoas que estão do nosso lado, a gente sabe que elas precisam ouvir. Sim. Só que no lugar da gente ouvir pra gente, quer dizer, a gente está precisando ouvir, a gente espelha Já nos está outros. olhando a palavra e dizendo, bem que fulano poderia estar fazendo. A mãe, quando o negócio é sobre obedecer os Julgando pais, com a palavra. quando é sobre obedecer os pais, a mãe já manda pro filho, olha aí, filho, tá vendo? É pra você, tá vendo? Fala a Deus. Só que muitas vezes Deus está falando com você. Sim. E você está espelhando isso nas pessoas, Sim. está desviando a atenção para que você não olhe para dentro e saiba que você precisa mudar. Que tem coisas dentro de você que precisam ser alteradas, porque senão você vai continuar Sim. vivendo uma vida de dor, de miséria. E muitas vezes você está vivendo uma vida dessas, confessando, crendo, desejando e tentando muito, e você não sabe por que é que nada flui. E é muito verdade. isso que a senhora falou, né? Porque se eu estou ofendido, muitas vezes eu não tenho a consciência de que eu estou ofendido, que eu estou carregando isso comigo. Sim. Mas é só falar o nome de uma pessoa, é só falar uma situação que aconteceu, você já fica triste, cabisbaixo, você já Sim. fica mal, já fica... E você sabe que tem alguma coisa dentro que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, Sim. né? E às vezes você nem sabe que pode ser uma coisa da sua infância. É verdade. Pode ser um claro. trauma muito mais profundo que Problemas tá de definindo a sua aceitação, vida. na verdade, você termina colocando toda essa resposta que você está precisando em cima das pessoas, né? Quando às vezes as pessoas nem estão sabendo que na verdade elas estão sendo cobradas dentro do seu coração a respeito de um problema que você tem de aceitação. Então, assim, isso é algo que nós precisamos resolver com Deus, né? Todo mundo tem seus desafios, suas fragilidades, mas nós não devemos colocar na conta das outras pessoas, né? Porque a nossa vida e o nosso propósito está sendo negociado, vamos dizer, em cima do andar em amor, né? Eu usei essa palavra negociado, mas eu sei que vocês estão entendendo também, né? Porque se nós não andarmos no amor e no perdão, nós não veremos a face de Deus. Nós não conheceremos verdadeiramente na profundidade, na altura, né? Profundidade, de todas as formas, realmente quem é o Senhor. Porque Ele é amor. E deixa eu te dizer uma coisa que realmente o Senhor uma vez ministrou para mim. Você recebe de Deus e dá para a pessoa. Você recebe de Deus e dá para a pessoa. Porque se você dá para a pessoa e espera receber da pessoa, o seu amor não é o amor do tipo de Deus. Não é genuíno. Não é genuíno. Você vai estar sempre esperando responder o amor através daquilo que a pessoa vai fazer ou não para você. É o amor proporcional, né? O que a pessoa pode me dar, eu dou pra ela. O que ela não pode me dar, eu também não dou. É um porque eu não sou amor obrigado. humano, na Um amor verdade. humano. Esse não é o amor ágape, porque eu sei que 1 Coríntios 13, né? O amor não arde ciúmes, o amor não se exaspera, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Enfim, a gente, meu Deus, que amor. Ai, isso tá me sufocando Tão difícil, né? esse Tão versículo, essas passagens. Não é? Mas a gente precisa entender que esse é o amor do tipo de Deus. Aí você diz, tem gente que pode até dizer assim, nossa, graças a Deus, é Deus, então Deus que Deus ama cuide. assim, então que Deus que cuide de andar assim com a gente. Não, esse amor é sim o amor do tipo de Deus, mas ele habita dentro de nós. Então, independente da nossa personalidade, nós podemos andar nesse tipo de amor se a gente permitir o Espírito Santo, ele ministrar esse amor para nós, né? Trazer à tona esse amor para nós, para que nós possamos responder às pessoas não com aquilo que a gente pensa. Aí vem a história da ofensa. Porque se eu sempre quero que a pessoa faça aquilo que eu espero como resposta perfeita, na minha opinião, e a pessoa ela me frustra por ela não reagir como eu estou esperando que ela deveria reagir, porque se fosse eu reagiria de outra forma, aí ali a ofensa ela está camuflada, mas porque ela não vem assim no de repente, aquela coisa assim pá, rasgada. Ela vem delicadamente, né, de maneira sinuosa, vai entrando ali no seu coração, tipo, eu acho que dessa forma não foi legal. Eu acho que poderia ter sido. Quando você diz, eu acho que, né, se fosse eu,
É realmente uma isca, né? Algo pequenininho que você acha que não vai dar muita atenção, mas quando você vê já é uma bola É de uma várias isca, é uma isca. É a isca de Satanás. A Bíblia diz que o contaminado, na verdade, o ofendido, ele contamina muitos. Então, se você começar a pensar de 5 em 5 minutos naquela pessoa, naquela história, naquela frase, naquela palavra que doeu, enfim, né? Palavras, né? Elas vêm às vezes de maneira forte, Brasil, para as nossas vidas, hein? Mas se você está o tempo todo pensando nisso e depois você já começa a conversar com uma pessoa que é próxima, porque você quer uma cumplicidade, né? O ofendido, ele procura cúmplices. Exatamente. Né? Então, se você percebe isso, que você já está conversando com a pessoa porque você quer que aquela pessoa também tenha o sentimento que você está tendo, E não só cúmplice, você né? está Mas também ofendido. ela quer uma validação do sentimento dela. É. Para ela falar, cara, será que eu tô errada? Ou aconteceu isso, isso e isso. Aí a pessoa, nossa, que eu... Tá vendo? Eu tô certo. Pra pessoa até ter é orgulho. É orgulho. Olha o que eu falei, orgulho e ofensa Tá tudo são muito irmãos conectado, gêmeos. E às vezes se você, por exemplo, é bonzinho, é boazinha, você tem, né, aquela personalidade assim, é tão fofinha, tão maravilhosa, tão maravilhoso, olha como ele é, né, coração lindo e tal. Aí você às vezes também pode se utilizar desse sentimento que é maligno, viu, gente? E já chegar com seu jeitinho tão bonzinho de ser e conversar com aquela pessoa contra outra pessoa que fez uma coisa Exatamente. muito ruim, ou que você achou que realmente E às foi vezes bem ruim. você não tá ofendido pelo que uma pessoa fez a você, mas é pelo que fizeram a um outra amigo seu. pessoa, é. E você foi contaminado pela ofensa de outra pessoa. E se você não perdoar a pessoa que não fez nada a você, mas que fez ao seu amigo, você também não tá andando em perdão. É verdade. Eu acho interessante que o amor de Deus é incondicional. Sim. O amor de Deus é eterno, perfeito. A gente estava no lixo, a gente não merece a graça de Deus Sim. pelas coisas que a gente fez. Sim. E Deus nos ama mesmo assim. Mas o perdão não. O perdão é condicional. Se você não perdoa, eu não te perdoo. Você pode até não me amar, eu te amo. Mas se você não perdoar, não tem perdão para você. E é também hipócrita, né? Você, tipo, exigir perdão e você não tem essa disposição de perdoar os outros. Porque, na verdade, não é uma coisa mística. A gente pensa assim, né? É o que o Claudinho falou. A gente precisa destinar às outras pessoas o amor do tipo de Deus. Você vai gostar de todo mundo? Não, mas você consegue amar todo mundo. Tem um negócio que eu falo muito, as amigas minhas começaram a falar. aí. Às vezes eu vejo uma pessoa muito difícil, aí as pessoas me perguntam, o que é que tu sente sobre essa pessoa? Aí eu faço, eu ágape, eu sou no filéu. Eu não tenho amor de amizade, mas eu ágape. Eu gostei. Eu ágape, eu sou no ágape, filéu, mas eu consigo amar essa pessoa. E eu acho que é essa habilidade, né, de você ver o outro. E uma das coisas que eu gosto muito de pensar Sim. é que o problema não é comigo. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas dão o que tem. Então, se a pessoa, ela tá sendo agressiva comigo, ou está, assim, intencionalmente tentando me ofender, existe algo que foi quebrado dentro dela. Porque se não tivesse, se ela tivesse completamente bem, ela não estaria agindo assim Sim. com todos os outros. Talvez Sim. foi uma pessoa que não recebeu amor, talvez foi uma pessoa que, né, sofreu muito. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que o opressor, ele tende a reproduzir a opressão que sofreu. Então, às vezes, a gente olha Muito para bom. o agressor Sim. e a gente não consegue identificar uma vítima, mas é uma vítima. E se a gente consegue acionar essas lentes proféticas e andar no amor de Deus, a gente vai ver que essa é uma pessoa que, na verdade, nem merece a nossa raiva. Ela precisa ser Isso. alcançada com o amor de Deus que está em nós. E aí a gente pode ser uma resposta diferente. Mas se a Isso. gente não consegue fazer isso, aí a gente vai cair nisso que vocês estavam falando, da gente minar a outra pessoa. Então, se era alguém que, de alguma forma, foi rejeitado, de alguma forma foi ferido, agora ele vai ser ferido pelas suas palavras e por aquele sentimento que você está gerando no outro. Então, você está minando várias pessoas contra alguém. Isso, é o que a Bíblia diz. Exatamente. Eu lembro que há um tempo uma pessoa chegou até mim e ela disse, olha, ela falou de uma liderança da igreja, eu disse, essa liderança da igreja não te suporta. Essa liderança da igreja fala de você, essa liderança... E eu lembro que na hora que a pessoa me falou isso, eu fiquei com raiva, assim, porque eu fiz, meu Deus, essa pessoa nunca nem parou pra falar comigo. Tipo, ela nem me conhece, ela não tem mesa comigo. E ela tá falando de mim, só porque é uma liderança. Sim. E eu lembro que eu fui com aquilo até o Senhor e... A primeira coisa que veio primeiro, eu nem sei se é verdade, porque a pessoa que falou pra mim podia estar mentindo. Eu nem sabia. E essa pessoa, ela tinha uma fama de ser fofoqueira e tal. Aí veio. Então eu dei ouvidos a alguém que nem tinha uma boa fama. Sim. Né? Uma fama de ser uma pessoa consciente. Aí eu comecei a sentir raiva daquilo. E eu lembro que... porque essa pessoa tinha dito, ó, muitas coisas não estão acontecendo porque essa pessoa está me minando. E eu lembro que eu levei aquilo até o Senhor e o Senhor fez assim... Quem abre a porta e quem fecha a porta sou eu, ninguém te mina. Então, entende? Então, se você entender, mas e se ela te rejeitar? Eu lembro que dentro de mim a pergunta era, se ela me rejeitar, Deus continua me aceitando. É verdade. Então, e o que os outros fazem não pode me quebrar, porque em Deus pode. eu encontro plenitude. Sim. E é por isso que eu sou
capaz de não me ofender. Porque tá tudo bem dentro de mim quando eu tô bem com Deus. E eu lembro que Deus falou sobre isso comigo. E eu lembro que eu comecei a olhar para aquela liderança. Hoje, meu Deus, eu amo essa pessoa. De verdade, para mim é uma pessoa inspiradora. Eu nem sei se o passado aconteceu de fato, hoje não existe mais. Porque é uma pessoa que realmente me trata muito bem. Mas eu lembro que... E mesmo que não tratasse... tava tudo bem também, entendeu? Mas o meu ponto era, cara, eu tinha decidido honrar. Hoje você pode dizer, talvez eu esteja colhendo os frutos da honra que eu liberei, quando supostamente, porque eu não sei se era verdade, aquela pessoa nem merecia. Sim. Então, a gente pode fazer isso, né? Eu acho que a Bíblia fala, né, que quando a gente ama os outros, independente de nós, é como se a gente estivesse amontoando brasas sobre a cabeça deles. A cabeça do irmão. Então, no original, essa expressão significa literalmente levar o outro a um lugar de arrependimento. Arrependimento pelo que ele fez com você, arrependimento pelo que fez com os outros, arrependimento pela vida que ele levou até agora. Sim. Então, existe muito poder no nosso perdão, não só pra gente, mas pro outro. As pessoas precisam ser alcançadas por isso, né? Isso mesmo. E uma vez uma pessoa me perguntou assim, e se a pessoa não mudar? Então, a nossa expectativa de vida em amor não pode depender do outro. É tipo assim, será que a gente vai chegar diante de Deus e a gente vai dizer, Senhor, eu não fiz o que o Senhor me pediu para fazer, porque o outro não fez o que o Senhor pediu para ele fazer. Então, a gente não pode. Você não vai chegar diante do Senhor e dizer assim, opa, Jesus, casando com Jesus, é só um momento, eu vou chamar aquela... Eu não fiz porque... Onde ela está? Não, porque... Não tem a ver com o outro, embora tenha também, porque a gente também tem que ter muito cuidado. Eu escutei uma grande mulher de Deus dando uma entrevista e uma pessoa perguntou para ela, é fácil perdoar? Ela disse, é. Aí perguntaram para ela, como é que você faz para perdoar? Ela disse, simplesmente eu entendo que eu preciso daquilo. Então, eu não estou muito preocupada com o que a outra pessoa está pensando. Eu preciso daquilo, então eu vou lá, resolvo logo e fico bem. Mas eu achei aquele sentimento um pouco meio aquém com relação a outra pessoa. Tipo assim, eu não estou nem aí pessoa, pro outro. né? E você tem que ter cuidado com isso também, porque aqui é o desafio. Não é somente você ir lá, né, porque você se resolveu em Deus. Porque se você se resolveu em Deus, você vai começar, como você disse, Elô, você vai começar a amar aquela pessoa. Então, como eu sei que realmente eu saí dessa ofensa? Porque eu fui lá, me resolvi, mas eu comecei a amar essa pessoa incondicionalmente. Então, não é o fato assim, sabe? Eu disse, não, eu em parte creio no que essa pessoa está dizendo, porque ela se resolve para que ela não tenha problemas com o seu próprio propósito. Sim. Porque eu não posso frear, você vai frear o seu propósito. E pode ir para casa mais cedo também. É verdade. Né? Não é um perdão egoísta, né? Não. Muitas pessoas perdoam só porque elas... Se eu levar isso para minha vida, realmente... Mas o perdão, além de não ser egoísta, não é sobre merecimento. O perdão é sobre amor. E eu acho que muito legal sobre amor que a gente está conversando, é que amor não é só a atitude que a gente tem. A gente tem o amor de Deus, mas o amor não é só o que a gente tem. O amor é a identidade, porque pensa, Deus é amor. Sim. E eu fui feito imagem e semelhança. Se eu sou feito imagem e semelhança de um Deus que é amor, então eu, para viver a minha identidade, eu preciso ser amor também. Porque faz parte de quem eu sou. Não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. E por eu ser amor, quando uma pessoa faz algo de ruim comigo, quando a pessoa faz... Quando a ofensa bate na porta, os sentimentos ruins batem na porta, o que é que o amor faria? O que é que o amor diria? E eu gosto muito de falar sobre o seu perdão porque existe o sentimento, Sim. existe a verdade, Sim. existe a fé, Sim. existe aquilo que a gente tem como acessar e a ferramenta para a gente sair dessa zona de sentimentos que são muito instáveis. A gente não pode vir para o sentimento. Quem vive para o sentimento é criança. Então, alguém bateu numa criança, a criança começa a chorar. Tirou um pirulito de uma criança, a criança começa a chorar. Se faz algo que a criança não gosta, ela chora. Se faz algo que ela gosta, ela ri. A criança é muito guiada pelos seus sentimentos. Sim. E maturidade é você entender que o sentimento vai bater a porta, mas qual é a verdade? Qual é a atitude que eu posso tomar? O que é que o amor faria? O que é que eu, como filho de Deus, faria? E eu gosto até de falar que o perdão ele tem duas facetas. O perdão é um só, é perdão. Mas ele tem duas características. Tem o perdão que que você decide, e tem o perdão que não faz parte do seu processo de decidir, mas ele vem com um processo de transformação. Como assim? Para você perdoar, vai independer do sentimento que você tem em relação à pessoa.
você vai ter que perdoar, porque você ama. Independente. Mesmo que esteja doendo. Não é afinidade. Não é afinidade, não é Não é merecimento. afinidade, não é identificação. identificação, não é nada. Não é você gostar da pessoa pelo que a pessoa é, pelas características dela, mas é você amar porque Deus amou. Exato. Deus Primeiro, ama. né? Deus amou Você ama primeiro, né? Exatamente. E aí você decide. É a decisão. Então é algo que eu faço entendendo. Não, eu preciso perdoar essa pessoa porque Deus ama essa pessoa. Deus tem esse amor pra mim. Se eu não perdoar, eu vou estar batendo de frente com quem eu sou, Sim. com a minha identidade. E aí você toma a decisão de perdoar. Mas o sentimento ainda vai estar lá. Se você querendo ou não, o sentimento ainda vai estar. É a parte que você não tem controle. Mas se você decidiu perdoar e você começar a andar nesse perdão, declarando palavras de perdão e de amor e orando para que essa pessoa fique bem, orando para que Deus prospere na vida dessa pessoa, orando, e isso que é o perdão genuíno. Não é só você dizer que perdoou e seguir sua vida e fugir, como a senhora disse, né? Não, o problema é da pessoa. Eu vou perdoar porque eu preciso. Não, não é só isso. Mas eu perdoo e eu amo. Deus, se essa pessoa fez isso para mim, amém. Ela fez, eu perdoo, eu libero, mas toca no coração dela, abençoa ela, Amém. ame ela, que ela possa sentir esse amor Olhos genuíno pelo espirituais Senhor. abertos. Olhos abertos. E começa a pedir prosperidade, que Deus abençoe, que ela possa crescer, que ela não precise mais. Ora pelo O que você quer para você, ora pelo outro. E isso, mesmo que na hora você fique, eu não quero que a pessoa fique feliz, eu não quero. Mas Deus, e pronto, é pelo Senhor. Isso que você falou, já até atrapalhando um pouquinho, perdão, mas rapidinho para eu pegar esse gancho, né? Outra coisa que é muito importante também é a gente ter o cuidado, porque quando algo acontece com aquela pessoa que está te ferindo, a tendência que a gente tem é, tipo, colheita. Exatamente. Tá, olha, gente, pelo amor de Deus, não fica com esse sentimento. Não pode. Agora, ai, Claudinha, então você é uma santa. Não, vem pra mim, tipo, eu já sei porque isso aconteceu com essa pessoa. Aí eu, meu Deus, oh meu Deus, me arrependi. Aquela seta, aquele dardo, né, que o diabo vai lá, lança na sua mente, vai vir, gente. A gente não tem como dizer assim, não vai vir esses pensamentos, mas aí você freia mesmo, declara, sabe, rompe, liga para cima. Tá precisando de alguma coisa? Tô sabendo que aconteceu isso, aquilo, vou te ajudar, sabe? Eu sei que não é fácil a gente enfrentar muitas vezes, né? Essa questão de correr atrás, né? De buscar mesmo o perdão, né? Daquela pessoa, porque deixa eu te falar, não é comprar um chocolate, gente. Não é você dar uma oferta. Essa pessoa vai entender que eu me arrependi, porque eu vou dar uma oferta para ela. Eu vou comprar um bombom para ela. Não, gente, se você quer comprar o bombom, você compra. O chocolate, você compra. Se você quer dar uma oferta, você dá. Mas deixa eu te dizer, não é agradar para a pessoa entender que você está arrependido, tá? Eu sei que tem gente que tenta resolve dessa forma. Mas segundo a palavra de Deus, eu vou até ler aqui, ó, Mateus 5, 23. E é bom você abrir, quando alguém estiver falando da Bíblia, você vai, confere. Deixa eu ver se está aqui falando aqui, ó. Crente bereana. Não é verdade? Isso mesmo. Mateus 5, 23 diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe tudo no altar, a sua oferta, tudo. E vá lá primeiro, vá lá. Gente, o que é vá lá? Eu não sei o que vocês entendem. Não é você mandar um presente, nem, sabe, faz Falar um só pix. com Deus, né? Deus, eu perdoo. Senhor, fala com aquela pessoa, Senhor. Não, a Bíblia diz, você está ali colocando a sua oferta, não é falando de dinheiro, não. É você colocando a sua vida de fé, é você se abrindo, coração contrito, né? Toda a declaração que você está fazendo. Se você, quando estiver fazendo esse momento, gente, é a palavra de Deus que está falando. Nada é mais verdadeiro do que a palavra. Então, o seu temor, ele deve ser primeiro a palavra. Então, se você está com vergonha de ir até essa pessoa, eu quero te dizer que o teu propósito está sendo negociado por causa disso. A tua saúde está sendo negociada por causa disso. A sua saúde, eu não sei se você quer ir para casa mais cedo, mas eu não quero. Embora que, de alguma forma, Paulo ali estava dizendo que incomparavelmente melhor está com o Senhor. Então, eu não sei, né? Ele estava ali profundamente, né, entregue àquela revelação divina de que estar no céu com o Senhor era melhor. Mas ele disse, eu ainda preciso estar aqui, né?
Então, eu vou dessa vez de Paulo. Você está, né, ali naquela revelação de que era melhor. Amém, glória a Deus. Amém. Mas tem coisas para nós fazermos aqui. E você não pode deixar essa ofensa entrar. Por quê? Aqui a Bíblia está dizendo. É isso mesmo. Larga tudo. Tudo que você está pedindo, tudo que você está orando, declarando. Tem alguém, veio à sua memória, não compra nada. Você pode comprar, não tem problema. Quer dar o chocolate? Dá. Você dá lá pessoalmente. Um abraço. Olha no olho, é um abraço. Aí é romper, viu? Aí é romper. Me abraça, vem cá. E faz rápido, porque se você demorar, o diabo vai se utilizar daquele tempo que você está ali, na verdade, procrastinando para injetar orgulho dentro de você. E uma razão natural, né? Justiça própria. O teu reto juiz é o Senhor. Então você vai lá e faz a sua parte. Ô Cláudia, e se a pessoa disser assim, eu não quero teu perdão e eu não te perdoo? Que ele fica livre, fique em paz. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra o diabo, o inimigo. Então fica livre naquele momento, né? Faz a sua parte, também não fica com aquele sentimento que a gente falou, tipo, eu já não quero perdoar não, então tá bom, então tchau, vou adorar, vou louvar. Sabe por quê? Porque você de alguma forma vai estar desprezando aquela pessoa. Então, guarda teu coração. Aleluia. Sobre todas as coisas que você deve guardar. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, preserva. Porque se cair no teu coração, vem ofensa e doença. Isso é muito importante. Muitas vezes. Tenho uma experiência, porque assim, eu sou uma pessoa, eu contei meu testemunho já na igreja, então eu sempre... Que foi maravilhoso. Está disponível no nosso YouTube, inclusive, você pode assistir. O do Tiago também, tá, gente? A gente misturou no mesmo dia. É verdade. Eu sempre fui uma pessoa que sempre experienciei raiva com muita facilidade, né? Então, a raiva sempre foi um sentimento que eu tive facilidade de experienciar. Mas depois que eu aceitei Jesus, isso, de alguma forma, mudou dentro de mim. E às vezes eu até me aborreço com algumas situações, mas isso passa muito rápido. Mas o que é que acontecia comigo? Eu não era uma pessoa que ficava ofendida. Então eu não me entristecia se algo acontecesse, se algo... E eu achei que eu estava muito bem, que eu estava num lugar de muita saúde. Até que Deus falou comigo, ele disse, não, você não se ofende com nada porque você é indiferente a tudo. Indiferença é a ausência de amor. Então, eu fiquei assim, ele disse, por que você não se ofende? Porque você simplesmente não se importa com aquela pessoa. Aquela pessoa não é importante para você. Pode. Então ela não... Te toca de alguma forma, sim, ela não te machuca de alguma forma. Então você não está num lugar de saúde, porque você está fora da palavra. Aí eu falei, caramba, então você tem que ser aquela pessoa que não se ofende, mas porque você genuinamente ama o outro. Então você tem que trabalhar isso dentro de você. E a gente pode fazer isso. A oração é um dos instrumentos. Porque a oração ela é um ambiente muito profético, um ambiente de oração. Sim. Ele faz a gente entender coisas sobre nós e ele também faz a gente entender coisas sobre o outro. Sim. Quando a gente se dispõe a orar pelo outro, Deus consegue mostrar coisas a respeito do outro que a gente não perceberia naturalmente. E que explicam, não justificam, mas explicam o porquê de algumas condutas. E aí você pode se colocar na posição de intercessor. Olha que coisa incrível. Então você não está deixando de ser ofendido porque você é indiferente, mas porque você genuinamente ama e agora você se coloca num lugar em que você está ativamente trabalhando. O Espírito Santo vai fazer movendo o reino espiritual para que o outro seja tocado e transformado. Eu acho que esse é o segredo, né? Então você precisa estar bem alinhado. Eu acho que isso é muito porque pra mim, eu lembro que eu falei com uma amiga, eu disse, cara, eu descobri qual era o meu problema. Eu não era madura, eu era indiferente. Então eu tava muito longe da maturidade em Deus. E que bom que você cresceu, porque nessa área, indiferença, gente, indiferença é terrível, né? É horrível. Uma apatia, né? Ou simplesmente não se importar, né? Quando Deus, na verdade, se importa tanto, eu não estou nem aí, né? E eu estava até comentando um pouco hoje também, a gente até compartilhou, né, a respeito de algo que aconteceu na minha própria vida, né? Porque eu já aconselhei muitas mulheres e já aconselhei mulheres que estavam com câncer, cristãs, e que hoje estão com o Senhor. Né? Na verdade, elas partiram para estar com o Senhor, mas 100% delas estavam ofendidas. Né? Então, eu não estou dizendo que o câncer vem por causa da ofensa,
Mas com certeza é uma porta bem larga, não é curtinha, apertadinha, não. É uma porta bem larga, aonde o diabo ele encontra a oportunidade, né, para levar aquela pessoa até que não é necessariamente ele que está fazendo, mas a pessoa abriu a porta através da ofensa. Impede a né? cura, né? Impede o agir de Deus, né? Impede. E aí, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu não lembro bem, essas datas para mim nem são marcantes, né? A gente marca, anota as profecias, aquilo que o Senhor está falando para a gente. Mas há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fui para uma conferência, né, de ministros no Sudeste com os pastores da igreja e eu passei muito mal, né? Desde o primeiro dia eu passei muito mal, fiquei com falta de ar e sem entender, com uma dor nas costelas e sem entender. E eu tomei algumas medicações, né? Mas desde o primeiro dia eu não fui para o restaurante com eles, nada. A gente não teve esse tempo de comunhão. E começou a conferência e algumas pessoas estavam até ligando para mim, mandando mensagem, né? Perguntaram para a Edgley também, né? Edgley, você está aqui? Cadê a Claudinha? Cadê a Cláudia que não está aqui? Então, assim, poucas pessoas, na verdade, bem poucas mesmo, sabem dessa minha história, né? Desse testemunho. E aconteceu que aquela sumida na igreja, porque, gente, eu, na verdade, fiquei bem mal, com muita falta de ar, né? E tossindo muito. Eu fui lá, né? Procurei ajuda, claro, mas fizeram uma tomografia e tudo e desconfiaram que era pneumonia. E aí eu tomei uma medicação lá mesmo, um antibiótico lá bem forte, mas não melhorou. E na volta, quando nós chegamos em Recife, já fazia, eu acredito, uns 7 dias, que a gente estava viajando. Quando eu cheguei, Edgley disse, vamos para o hospital. Aí eu disse, não, a gente vai ver os meninos. Mãe, a gente vai ver os meninos primeiro. Então eu disse, não, eu quero ir para casa, eu quero ver as crianças e tudo mais. Mas aí eu fiquei só uma noite mesmo em casa. No outro dia eu já dormi bem, assim, dormi sentada, eu estava com muita falta de ar. No outro dia eu dei entrada no hospital, já colocaram uma pulseira bem diferenciada, né? Eu já olhei assim, eu digo, essa cor eu nunca vi. Bem diferente, é bem diferente, né? Oba, ganhei o prêmio, que foi que houve? E me levaram lá, fizeram uma ressonância, tomografia, enfim. E rapidamente me colocaram num quarto que eu acho que da largura desse celular aqui. A porta, né? A porta, gente, sou arquiteta, então eu vi, né? A porta dessa largura, né? Os profissionais, os enfermeiros, enfim, os médicos, todo mundo entrando. A gente não tinha essa coisa assim de ver pessoas de máscara. Então você olhava para a pessoa de máscara, aquela coisa assim, ai meu Deus, está. Ó, o contágio, o que essa pessoa tem, aleluia, Senhor, livra-me, né? Mas eles entravam com uma máscara assim, parecia um bico, né, grande assim, bem fixo, bem diferente a máscara. Eu nunca tinha visto, nem vi na pandemia, na verdade. E aquilo me assustou, né? Me botaram num quarto assim, bem fechado, inclusive a janela totalmente fechada e a porta bem larga. E eu chamei a Edgley, eu disse, o que está acontecendo? Você precisa me dizer. Fala, né? Ele disse, olha, fica tranquila. A gente está fazendo os exames, a gente está vendo, enfim. Eu disse, mas não era pneumonia? Ele disse, mas a gente está investigando melhor e tal. Tudo bem. Minha mãe estava aqui, porque estava com as crianças, enquanto eu estava viajando, e aí ela ficou comigo. Gente, resumindo, né? Eu tomei a medicação, tive que ficar no Santa Joana. Estou falando o nome do hospital, sem spoiler. Aleluia. Mas fiquei lá 21 dias, né? E eu saí de lá, na verdade, sem diagnóstico fechado, porque eu fiquei o tempo todo fazendo exames, mas os exames não mostravam o que realmente estava acontecendo, né? E eu acabei fazendo um exame em um dos hospitais daqui do Recife, onde o tio de Edgley, ele é um dos sócios do hospital, então eu tive um acesso mais rápido, e aí eu fiz uma ressonância bem, e aí o resultado foi câncer de pulmão, né? E eu lembro que eu entrei naquele estacionamento do hospital com aquele resultado, né? Do carcinoma lá, tudo bem. Tava lá, né? O exame não foi qualquer pessoa, então foi uma pessoa assim que fez de maneira bem minuciosa mesmo, porque da família, né? Ele, não que ele não seja um bom profissional, mas ele fez bem,
Tipo, então, naturalmente falando, Era aqui. Era aquilo. labaracharará. E eu disse, meu Deus, chegue aqui, meu Deus, Espírito Santo, liguei para o meu marido, né? Naquele momento também eu disse, pai, eu creio em Isaías 53:4, eu creio. E eu fui me analisar, fui ver se eu cria de verdade, né? Porque às vezes a gente se apaixona pela palavra, né? Se empolga com o versículo, achou lindo o versículo, mas não é isso, nada disso. Você tem que crer que aquilo é a verdade, ponto final, e não existe outra verdade. Então eu disse, Jesus, eu creio no seu nome, eu creio em Isaías 53, mas liguei para Edgley, né? Falei com ele, ele disse, amor, procura essa médica aqui, ela é uma pneumologista bem famosa aqui no Recife, e eu quero que você vá lá. E eu fui lá, né? Eu e o Espírito Santo, coração acelerado, viu, gente? Aleluia, 1000 coisas passando na minha cabeça. Meu marido lindo, maravilhoso, pastor, médico, pai, 3 meninos lindos, meus meninos, tudo bonito, tudo. Não vou não, para casa agora não, eu tenho que ficar aqui, peraí, tá calma nessa hora. E eu lembro que de repente o Senhor trouxe à minha memória algo que estava... Porque eu comecei a conversar com Deus, né? Enquanto eu estava indo desse estacionamento para o outro hospital, né? Onde essa médica estava de plantão. E eu disse, meu Deus, Pai, traz à minha memória, Senhor, aonde eu errei, porque você vai puxando ali, né? Porque essa enfermidade, né? Essa situação surgiu e eu me lembrei de algo que estava lá dentro ainda guardado no meu coração. E naquele momento, gente, é por causa do desespero mesmo, que você não quer morrer. Mas a gente também lembra da palavra, né? E eu disse, Senhor, eu libero essa pessoa. Eu libero o que foi dito, eu libero. Agora mesmo, em nome de Jesus. Algo que a senhora nem lembrava, né? Que Não. existia. Não, e eu disse, Pai, eu abri essa porta. Eu sei que fui eu, porque não é o desejo de Deus. Deus é bom. A Bíblia diz que o Senhor é bom. E isso é imutável. Toda boa dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação de mudança. Em quem? Não é na coisa, é na pessoa. Ele não vai mudar, ele é bom em todo tempo. Então, eu liberei aquilo, fui lá na médica e ela olhou o exame, aquele monte de eu já tinha feito várias, né? As imagens, e ela olhou, gente, ela disse, Cláudia, deixa eu te dizer, você é uma mulher de Deus, e eu quero te dizer uma coisa, não é câncer. Não é câncer. Vá para casa, minha irmã, durma em paz. E amanhã, coincidentemente, eu vou ter uma junta médica, vai ter uma reunião para mostrar uns casos raros aí de pulmão. E eu vou estar numa junta médica e eu vou apresentar o seu caso. Mas agora eu já te digo que não é. Então, eu fui acometida com tuberculose, né? Que é pego, na verdade, com a saliva de outra pessoa, né? Então, às vezes, muito aconselhamento, muita gente fala perto, abraça, aquela coisa. Não foi culpa de ninguém, mas aconteceu, né? E eu não fiquei feliz porque não era câncer e porque era tuberculose, né? De jeito nenhum, é uma doença. Ai, graças a Deus, eu não vou, né? Mas eu estava lá, né? Doente, mas tomei a medicação e fiquei bem, fiquei em fé, declarando que aquela medicação não iria me fazer mal, porque o remédio é bem forte, disseram que iria causar muitas... Né? Tinha contraindicações que poderiam acontecer. Não aconteceu nada, tomei bem certinho, né? Estou bem, meu pulmão está top. Vamos embora correr, subir, descer. E é isso aí, sabe? Eu sei, eu tenho completa certeza de que, liberando o que estava no meu coração, aquele diagnóstico foi mudado. Amém. Né? Então, deixa eu te dizer, você tem um lindo propósito em Deus. Não deixa com que ofensa entre na sua vida. Amém. Libera, ame, sorria, levante sua cabeça, viva o melhor de Deus, porque é grande demais para algo tão pequeno chamado ofensa, você deixar ser permitido crescer na sua vida. Exatamente.
Glória a Deus. Que história forte, né? Que testemunho forte. E através de sua vida a gente consegue ver que todos esses princípios são verdadeiros e não só são contos de fadas que a gente conta, dizendo, faça isso e as coisas... Não, você vive isso na vida, né? Você vive na pele. E às vezes pode não ser fácil. Realmente não é fácil você abrir mão do seu direito de se sentir ofendido, do seu direito de estar certo. Você abre mão disso para que outra pessoa possa ser amada, para que outra pessoa possa receber esse amor que a gente também recebeu. Mas vale a pena, né? E já encaminhando para o final desse podcast, infelizmente, que está sendo uma conversa muito boa, eu já quero apresentar para vocês algumas leituras aqui que a gente tem em parceria com o Verbo Shop, em que você pode se aprofundar nesse assunto e receber muito de Deus. O primeiro é Evite a Armadilha da Ofensa, do nosso grande Kenneth W. Reagan. Eu vou falar para vocês, esse livro foi o último livro que eu li, inclusive. Acabei de ler. Eita! E tinha coisas que eu não sabia, que eu descobri lendo esse livro. Coisas que eu abri, realmente, gente, coisas que pessoas que eu não perdoava, achando que já tinha perdoado, que eu descobri que eu não tinha perdoado. Esse livro faz isso mesmo. Formas de ações que eu tinha, formas de atitudes que eu tinha depois de uma situação acontecer, que eu achava que eram normais e quando eu vi não era normal. Era coisas que uma pessoa ofendida faria. E eu tive que começar a rever em mim e falar, meu Deus, isso não é maturidade, isso é infantilidade que eu preciso mudar. Então esse livro, Evite a Armadilha da Ofensa, vai impactar a sua vida e vai abrir seus olhos para muita coisa. Então corre no Verbo Shop e adquire. Outro livro que a gente tem também, da grande Joyce Meyer, é Faça um Favor a Si Mesmo. Perdoe. A gente sabe que, a gente falou muito sobre isso, que o perdão não é egoísta, mas se você carrega muita ofensa dentro de si, você está destruindo a sua vida. Então, faça um favor a si mesmo. Por favor, por amor a si próprio, por amor a Deus que te salvou, para que você pudesse viver uma vida de verdade. Se perdoe. Esse livro também está disponível. E o último que eu tenho para te recomendar é de Luciano Subirá, Maturidade. E esse livro fala muito do que a gente precisa para deixar de ser meninos na fé e começar a andar em maturidade. A gente sabe que para viver uma vida de perdão, de amor, a gente tem que começar a crescer nisso e passar pelo processo de renovação de mente e andar em maturidade. Todos os dias, viu? Nós somos filhos de Deus, mas Deus ele não quer ter filhos crianças, bebês, sempre. Ele quer ver, a alegria de um pai é ver o seu filho crescendo no seu caminho, crescendo e amadurecendo. E eu acho isso muito importante. Então, já corre no Verbo Shop, consegue essas leituras, porque além de você amar e perdoar, para você crescer nisso, você precisa aprender sobre isso. Você precisa ouvir sobre isso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vai ouvindo, você vai meditando, vai lendo, vai trazendo isso para o seu dia a dia, você é totalmente modificado, totalmente transformado. Já lembra de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. A gente está indo para o final, mas ainda tem coisa para ser derramada no seu coração. Então, já indo para as considerações finais, Mãe Claudinha, a senhora tem alguma coisa que queima no seu coração para dizer a essa galerona que está assistindo a gente? Oh, meu Deus! Então, enquanto vocês estavam aí conversando um pouquinho e nós, estávamos aqui conversando a respeito da ofensa, do perdão, do andar em amor, veio algo bem específico. Deixa eu te dizer, talvez algumas coisas estejam travadas na sua vida por causa disso. Então, libera logo essa pessoa, libera logo esse teu coração para que você possa viver o melhor de Deus. Não está acontecendo ainda por causa disso. Então, libera e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Ande em amor e está tudo bem. Uma frase que eu ouvi, que eu não lembro quem foi que falou, mas fala assim. Sim. Era num período escravista e essa pessoa ela estava comprando escravos para poder libertá-los. Sim. E aí ela falou assim, libertei 1000 escravos. Teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então, muitas vezes você está sendo preso à ofensa, está sendo preso a pessoas, está sendo preso a mágoas, não porque você quer. A gente entende que não é porque você quer. Uma criança, ela não é imatura porque ela quer ser imatura, porque ela é criança. Mas ela vai crescendo, amadurecendo, aprendendo e conhecendo. Então, hoje, você ouvindo isso, você se identificou, você viu que tem coisas em você que precisam ser mudadas, amém. Esse é o primeiro passo. Você descobriu. Sensacional. Você está destravando. Então, não ficar se condenando, se julgando. Você descobriu que estava escravo em alguma coisa, mas Jesus já te libertou. Se ele já te libertou, vamos viver nessa liberdade? Então, se hoje você descobriu que existem coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser modificadas, você está andando no caminho da liberdade. Essa liberdade já foi conquistada com Cristo. Eu não consigo, é muito difícil.
cara, lembre que você não está sozinho. Que o Espírito Santo está contigo para te guiar e para te capacitar em toda boa obra. Ele só quer que você queira. Exatamente. Ele só quer que você queira. Exatamente. Eu ministrei há um tempo em uma das nossas congregações e algo que Deus tinha falado comigo é que existem pessoas que foram quebradas por palavras. E eu entendo, talvez você seja essa pessoa. Mas existe também um mover de Deus que te restaura para que você seja alguém que restaure outros. Então não seja alguém que dá ouvido àquilo que os outros falam, como eu fiz, que dei ouvido a algo que possivelmente era uma mentira e me enraiveci com isso. Mas seja alguém totalmente livre em Deus, que dá ouvidos à palavra. Assim você vai ser alguém que é livre da ofensa e mais do que isso. Você vai poder ser uma resposta para aqueles que de alguma forma ocupam uma posição de ofensor. As suas palavras, elas podem curar pessoas. Então use-as bem e guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Foi muito bom estar com você. E a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.